Bom, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. A gente está chegando nas últimas aulas, onde a gente vai fazer um fechamento de tudo que a gente viu e como você pode trabalhar com todas essas informações de uma forma mais simples, né? Então, durante esse curso, a gente viu como é que você pode começar em UX da forma certa, ou seja, primeiro, o que é a pesquisa em UX? A gente viu lá a fotografia, que é essa daqui que eu resgatei para a gente ver agora, os principais elementos, e a gente viu durante essas aulas quais são todas as variáveis que você precisa levar em consideração quando você for começar uma pesquisa. E aqui eu resgatei o que a gente viu nas nossas primeiras aulas, que foi a fotografia que eu chamei de uma pesquisa, que é justamente todos esses elementos que a gente viu logo no início das nossas aulas, que é a pesquisa, ela nada mais é do que. Deixa eu pegar a minha caneta. Ela nada mais é do que você vai sair de um ponto de saída, que é o nosso desafio, você vai chegar no ponto de chegada. Durante esse percurso, você vai basicamente entender sobre artefato, usuário, contexto, a relação entre eles, fazendo o quê? Capturando informação, analisando e chegando em conclusão. Você vai fazer isso por meio dos métodos de pesquisa. Essa foi a fotografia que a gente viu dos principais elementos que compõem uma pesquisa. O que a gente fez quando a gente olhou as variáveis foi nada mais, nada menos do que entender com detalhe cada elemento desse. Cada ponto, cada variável que a gente viu durante as aulas, elas estão relacionadas principalmente a alguns elementos que estão aqui. Então, quando a gente falou, por exemplo, sobre os tipos de entregáveis, você precisa entender os tipos de entregáveis que você vai entregar ao final da sua pesquisa, porque ele vai falar muito sobre os principais métodos. Quando a gente faz uma jornada, é quase implícito que a gente vai fazer uma pesquisa ali de sombra, de observação, né? Então, lembra que eu falei, o entregável ele vai ditar muito sobre alguns métodos que você deve usar. O entregável, ele tem a ver com o ponto de chegada. O entregável é como você vai entregar esse resultado, que é o seu ponto de chegada. Na nossa primeira aula, a gente viu sobre métodos. A gente viu que existem os métodos que você vai usar onde você vai entender a experiência observando, onde você vai entender a experiência perguntando, que é o como você vai pegar a informação. Mas você viu que você pode pegar as informações perguntando ou observando, mas elas podem vir em dois formatos: no formato de número ou no formato de texto, no formato qualitativo ou no formato quantitativo. Isso que a gente viu são os métodos de pesquisa, está relacionado a como você vai capturar a pesquisa durante o seu ponto de saída e o seu ponto de chegada. Quando a gente falou sobre a aula de diferentes tipos de artefato, a gente está falando sobre esse ponto, sobre o artefato. Então, durante a sua pesquisa, você vai estar sempre olhando para um artefato. A gente viu que esses artefatos podem ser um serviço, um produto presencial, digital ou híbrido. A gente teve uma aula que a gente falou só dos tipos de usuário. Então, a gente pode falar com o usuário que seja empresa, com o usuário que seja usuário final. A gente pode ter desafios que vai estar nesse desafio, tanto empresa quanto usuário final, que é um desafio de uma relação B2B2C. A gente viu que o nosso usuário ele pode ser interno, um funcionário, pode ser externo, um usuário final. A gente viu também na aula tipos de contexto e viu que a sua pesquisa ela vai variar a depender se você está fazendo a pesquisa para uma empresa, para um órgão público, para uma ONG, para uma instituição de pesquisa, para uma cooperativa. A gente viu o quanto o entendimento do contexto vai ser facilitado se você já trabalha com aquele produto há muito tempo ou não. Então, nas aulas que a gente fala sobre a variável tipo de pesquisa, a gente estava falando sobre esse contexto daqui. Então, todas as variáveis que a gente viu até agora, e que, de alguma forma, elas vão fazer o seu cenário de pesquisa ser diferente, né? Porque se você faz uma pesquisa hoje para um produto e amanhã você faz para um serviço, o seu cenário ele vai mudar. Todas essas variáveis, de alguma forma, elas estão aqui dentro desse cenário, dentro dessa fotografia. E aí, basicamente, a primeira coisa que eu queria deixar nessa aula é que toda vez, então, que você for fazer uma pesquisa, você precisa começar a identificar esses elementos. Vou fazer uma pesquisa em UX, vou começar agora. Eu sei que existem 10 variáveis que eu preciso mapear, digamos assim, porque essas 10 variáveis vão dizer qual é o meu cenário. Então, a primeira variável, que seria um método de pesquisa, você vai escolher por último.
O método de pesquisa ele vai depender do tipo de artefato, tipo de usuário, tipo de produto, tipo de contexto, a etapa da sua pesquisa, quem você é enquanto designer, qual é o time que você serve. Então, tem várias variáveis que vão definir no final qual é o método de pesquisa ou os métodos de pesquisa que você vai usar. Então, a primeira coisa que eu quero deixar nessa aula é: toda vez que você se deparar com um desafio, vou começar na pesquisa de design, você precisa mapear quais são esses elementos, essas variáveis dentro do seu cenário. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um desafio. Você tem um desafio, por exemplo, que você foi contratado, ou que você vai fazer por conta própria, do seu próprio produto, que é identificar a fricção no sistema de triagem, visando entregar uma oportunidade para agilizar o fluxo de trabalho das equipes de enfermagem na rede municipal. Aqui está, por exemplo, um desafio que você vai trabalhar. Quando você receber um desafio, aqui eu coloquei em formato de texto, né? Mas você vai receber esse desafio de algum outro formato, alguém falando ou chegando para você essa demanda. A primeira coisa que você vai identificar é, pô, qual é o meu cenário, baseado nas variáveis que a gente viu? É uma triagem digital. Então, provavelmente, o meu tipo de artefato é um produto digital. Então, provavelmente, eu preciso levar em consideração métodos que me ajudem a entender o cenário digital. Então, eu vou identificar fricções no sistema de triagem digital. Eu vou fazer isso porque eu vou entregar uma oportunidade para agilizar o fluxo de trabalho das equipes de enfermagem da rede municipal. Opa, eu vou melhorar uma triagem digital, então deve ter algum produto digital envolvido. Não é de uma empresa, é de um órgão público, é de um município. Então, talvez eu vá fazer isso para uma prefeitura, para uma equipe de enfermagem. Opa, então aqui o meu cenário, o meu contexto. Ela é uma prefeitura, tem um município, então deve ter algumas redes que regem ali como aquele hospital deve funcionar. Eu tenho equipes de enfermagem da área da saúde, preciso dominar mais sobre saúde, preciso entender mais sobre esse cenário digital dentro do contexto da saúde, que pode, que não pode, será que tem regra, será que não tem regra. Então você vai começar a fazer esse tipo de destrinchamento do seu desafio. Aqui é para os usuários finais, né, que são as pessoas que vão ser atendidas. Então, não é um usuário interno. É isso que você precisa fazer. Então, você vai ver um outro desafio. Um desafio que chegou para mim é: vou realizar uma pesquisa com dono de postos de gasolina para identificar oportunidades de novos serviços no portal do pedido, para poder simplificar como eles fazem a sua gestão e como eles fazem a logística de reabastecimento. Deixa eu destrinchar a minha pesquisa. Ela fala sobre o quê? Eu vou realizar uma pesquisa para identificar oportunidades. É uma pesquisa exploratória. Eu não estou aqui para validar uma ideia, uma nova funcionalidade. Essa minha pesquisa ela também não é para eu medir se uma coisa está funcionando ou não. Então, é uma pesquisa mais exploratória. Então, eu vou pensar em métodos de pesquisa mais exploratórios, né? Eu vou fazer uma pesquisa para ajudar o dono do posto a melhorar, a melhorar a experiência do portal de pedidos. Então, é um pedido que o dono do posto faz para uma outra empresa, quiçá a Vibra, que a gente viu em outros exemplos. Então, opa, o meu cenário aqui é um cenário B2B, ou seja, o meu usuário, ele é uma empresa. Então, eu estou fazendo aqui por empresa. O que as aulas dizem? É que talvez no cenário B2B eu vou ter que conversar com mais pessoas, porque são pessoas que representam a empresa. Então, talvez, para eu entender melhor essa experiência, eu vou conversar com mais pessoas do que normalmente eu conversaria se eu estivesse fazendo uma pesquisa para um cliente final. Então, talvez eu precise levar em consideração métodos que eu possa falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, talvez um grupo focal. Então, são coisas que eu vou começar a levar em consideração. Estou falando sobre um produto digital, que é o portal do pedido, então, aqui talvez eu possa usar métodos que sejam mais de produtos digitais. Então, são essas coisas, ó. É um dono de um posto que vai fazer reabastecimento da sua gasolina. Então, é um formato aqui que fala muito sobre esse setor de logística. Vou precisar entender mais como é que funciona esse setor. Então, é esse olhar que eu quero que vocês tenham a partir de agora, toda vez que vocês iniciarem uma pesquisa. É destrinchar esse olhar. Qual é o meu produto? Qual é o meu tipo de usuário? Qual é o meu contexto? Em que etapa da pesquisa eu estou? Qual é o meu entregável? Tudo isso que eu levantei significa que é melhor métodos dessa forma,
Tudo isso que eu levantei significa que talvez eu precise de mais tempo para estudar ou para entender, porque eu não conheço esse segmento. Talvez eu vá precisar conversar com mais pessoas. Talvez durante a minha pesquisa eu vá precisar ficar de olho, porque pode ser que eu precise definir melhor o escopo, porque uma pesquisa exploratória é muito aberta, eu posso encontrar de tudo e posso não dar conta. Então, é essa visão que você precisa ter a partir de agora, toda vez que você for começar uma pesquisa. É pegar as variáveis que a gente viu durante as aulas, olhar para o seu desafio e dar respostas para cada uma delas. E dependendo da resposta que você der, você vai começar a entender o seu cenário, né? E aí o seu cenário significa os métodos que você vai escolher, se você precisar de mais tempo ou menos tempo, e assim vai. Aqui eu fiz um Canva logo no final, que eu ia apresentar em outra aula, mas eu vou apresentar aqui, que talvez fique melhor, que é justamente esse Canva daqui. No final, é isso aqui que você vai precisar fazer. Eu trouxe um Canva para ficar mais fácil de você conseguir visualizar. Tá? Você pode fazer isso em doc do Word, tá? Aqui é só para ficar visualmente mais fácil. Quando você for fazer uma pesquisa, você vai fazer basicamente o raio-x da sua pesquisa, que é, aqui eu trago um compilado de tudo que a gente viu. Vou começar um desafio, vou fazer uma pesquisa em UX. Qual é o meu ponto de partida? Lembra da primeira aula, nosso ponto de partida, a gente chama de uma forma bonita, desafio de design, que pode ser um problema ou que pode ser uma oportunidade. Qual é? Você vai escrever aqui, qual é? Você vai chegar em algum lugar. Onde é que você pretende chegar com a sua pesquisa? Qual é o resultado final? Qual é o entregável que você pretende entregar? E aí você vai começar, antes de escolher a pesquisa, o método é sempre o último, ele está em cinza, a preencher tudo isso. Para essa minha pesquisa, qual é o meu tipo de artefato? Ah, ele é um serviço presencial. Qual é o meu tipo de usuário? É o meu usuário final. É um usuário externo. Você vai começar a, primeiro, levantar qual é o tipo de entregável. É só um relatório de site. Qual é o meu modelo? Qual é o meu modelo de trabalho? Não, aqui eu estou participando dessa pesquisa de um projeto. Ele tem começo, meio e fim. Qual é o tipo de contexto? Ah, é para um hospital. É para melhorar a triagem. É um hospital privado. Aqui eu estou sendo bem sucinta, né? Só para a gente conseguir entender. Qual é a etapa da pesquisa? Qual é o objetivo da minha pesquisa? Em qual etapa da minha pesquisa ela está? É uma pesquisa exploratória, que o meu objetivo é encontrar oportunidades para melhorar o processo de triagem. Qual é o meu papel enquanto designer? Ah, nesse caso, eu sou uma designer externa, porque eu fui contratada, eu não trabalho para a empresa, e eu trabalho só, eu sou focada, eu trabalho só como UX. Aqui. Qual é a maturidade do produto? Não, o produto, que no caso é o serviço, já está no mercado. Quer dizer, será que o serviço está no mercado? Por exemplo, vamos pensar agora. Eu vou melhorar o processo de triagem. Não, mas a triagem ela existe. Então, sim, serviço no mercado, né? Pode ser que eu precise que na oportunidade eu encontre a oportunidade de criar um novo produto. Mas o serviço em si, ele já existe. Para quem serve a sua pesquisa? Para a equipe de enfermagem. É isso. Aqui eu fiz um mapeamento rápido sobre a minha pesquisa. E aqui eu posso começar a trazer qual é o impacto disso, que é o que a gente viu nas aulas. O que é que isso implica? Porque você já vai ter mapeado o que é que pode acontecer com você durante a pesquisa. Se é um serviço, vou usar uma outra cor de post-it. Se é um serviço presencial, métodos que me façam entender o presencial. Talvez uma observação, talvez uma sombra, algo que me faça entender cenários mais complexos. Meu tipo de entregável é um relatório, então talvez eu tenha um tempo melhor para fazer, porque o relatório ele é mais fácil. E aqui eu não preciso de nenhum método específico, porque o relatório, se eu fizer só entrevista, coisas do tipo, eu consigo entregar. Né? Se fosse uma jornada, seria diferente. O meu tipo de usuário, interno, externo aqui, qual é o impacto disso? Que é o usuário final, é o usuário externo, cenário fácil, cenário bom. Vou colocar aqui um cenário bom porque seria o melhor dos cenários em questão de você ter acesso a dados, acesso. Mas aqui, ó, usuário final, talvez eu precise pensar em como recrutar os usuários.
Lembra que quando a gente fala em usuário final, a gente pode ter essa dificuldade quando a gente fala do usuário externo de recrutar. Você vai começar a, baseado nas suas respostas iniciais, mapear como se as partes fáceis e as partes difíceis. E a sua pesquisa ela vai passando e você vai entendendo se isso vai acontecer ou não. E isso você vai fazer para tudo. Quando você tiver mapeado tudo isso, você vai chegar em métodos de pesquisa. Aí você vai vir num lugar chamado Google, ou num lugar chamado Gemini, em qualquer lugar. Eu gosto de um lugar chamado Pinterest. E você vai colocar aqui, se a minha internet deixar, e você vai colocar aqui métodos UX Research. Aí o que mais você vai ter na internet é lista de método para você pesquisar. Aqui tem uma imagem enorme, cheia de coisas que você vai ler. Então aqui, ó, você vai encontrar vários métodos de pesquisa. Qual que você deve escolher? Você pode colocar na internet também. Você vai ler sobre eles, pesquisar sobre eles, e você vai ver dentro do seu cenário qual é o melhor método para eu conseguir entender mais sobre o serviço. Qual é o melhor método que eu vou entender para conseguir fazer um relatório. Então, a escolha do seu método de pesquisa, como a gente viu nas aulas, ela vai ter tudo a ver com esse mapeamento inicial que você vai fazer para que você consiga entender naquele seu cenário, daquela pesquisa, como é que ele se apresenta para você. Então, aquela pesquisa ela é única. Você pode trabalhar no ciclo contínuo com o mesmo produto ad eterno. Mas a dor do usuário vai ser diferente, o seu desafio pode ser diferente, onde você pretende chegar vai ser diferente, mesmo que seja o mesmo produto, o mesmo usuário, no mesmo contexto da mesma empresa. Então, isso aqui você precisa fazer, esse mapeamento, toda vez que você começar uma pesquisa, porque ele vai dar para você esse cenário e tudo que pode mudar, tudo que pode ser mais fácil ou mais difícil durante o seu cenário de pesquisa. Tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai ver a nossa última aula desse curso, onde eu vou trazer para você um guia do que você precisa, de como essas variáveis elas vão ajudar ou dificultar a sua pesquisa e fazer um fechamento para que vocês consigam terminar esse curso sabendo o que é que envolve a pesquisa em UX, quais são os principais elementos e como é que você pode começar a pesquisa se sentindo mais seguro depois de mapear tudo isso, né? Então, vejo vocês na próxima aula.